Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago. E eu gostaria de compartilhar com você neste momento a palavra do Senhor Jesus Cristo. O livro que eu vou estar lendo é Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu escolhi esse texto para compartilhar com você neste momento, amados, porque vejo que Paulo foi um homem que teve bastante experiências com o Senhor. Ele, quando o Senhor, ali no livro de Atos, capítulo 9, falou a respeito da sua conversão, disse que ele era um vaso escolhido, e que ele tinha sido escolhido por Deus para levar o evangelho a toda criatura. Veja, amados, que havia um chamado do Senhor na vida de Paulo. Mas antes, Paulo estava longe, estava distante dos propósitos, do propósito de Deus. Estava vivendo da sua maneira, achando ele que estava certo, que estava fazendo o que era correto. Até que o Senhor apareceu a ele e começou a desvendar para ele o propósito de Deus na vida dele. Nós vimos aqui ele falando a respeito da sua vocação, falando a respeito das suas experiências, porque ele disse: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas ele entendeu que era necessário prosseguir para conquistar aquilo para o qual também ele havia sido conquistado pelo próprio Jesus Cristo. Paulo entendeu que existia uma missão, e nessa missão era necessário que ele prosseguisse, ou seja, ele não podia parar, ele não podia retroceder, ele precisava prosseguir, ele precisava seguir em frente. E assim como Paulo entendeu que era necessário ele andar em direção ao alvo, o inimigo também, que é o adversário das nossas vidas, ele não tem a onisciência, ele não tem conhecimento de todas as coisas, nem dos planos que Deus tem a respeito da tua vida. O diabo, ele não sabe os projetos que Deus, aleluia, tem a realizar na tua vida, porém ele imagina, ele deduz por tudo quanto você tem vivido, por tudo quanto você tem passado, Ele imagina, devido à capacidade que você tem, o potencial que há em você. Então ele imagina que você é um vaso nas mãos de Deus, é um instrumento, é uma flecha na mão do flecheiro. E ele vai tentar de todas as formas lhe parar na caminhada, fazer com que você não prossiga. Ele virá com sugestões, com ideias. Ele mostrará para você um atalho, caminhos diferentes, totalmente diferentes daquele que Deus, na verdade, tem projetado, tem planejado para você. E é bem verdade que alguns pegaram já atalhos. Há pessoas que saíram da rota, saíram da direção, tomaram uma direção diferente da qual Deus havia reservado para ele. Quantas pessoas no meio da caminhada pararam, retrocederam, se acovardaram. Nós vemos que o chamado de Deus na nossa vida é um chamado forte. Deus, ele te chama para coisas preciosas, coisas grandes, coisas importantes, coisas que as quais você não conhece, não tem conhecimento hoje de tudo. E ele nem pode revelar tudo.
Você sabia que há mistérios que estão guardados no coração de Deus a respeito da sua vida, que Ele nunca vai te revelar, que Ele nunca vai te mostrar? Há coisas que Ele fala, há coisas que Ele usa o homem, o profeta, para dizer, mas Ele não revela tudo. Porque quando Ele fala, não só você ouve, como também o seu adversário escuta. E Ele trabalha de toda maneira para lhe impedir, para que isso não aconteça na sua vida. Mas nós sabemos que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra quando o homem concorda com a vontade de Deus, quando o homem se submete com a vontade de Deus. Quando você liga em concordância com o seu esposo, com o seu pastor, com a sua liderança, você está ligando na terra planos e projetos que já estão ligados no céu. Ou seja, você promove com que isso aconteça na sua vida, porque você está dizendo sim e amém para as promessas do Senhor. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, ele se submeteu à vontade do Senhor. Ele disse sim ao seu chamado. Ele disse sim à vocação. Ele disse que carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Paulo entendeu o que era seguir a Jesus. Paulo entendeu o que era carregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo entendeu que ele precisava não só anunciar a palavra, mas era necessário carregar no seu próprio corpo as marcas de Cristo. E nós estamos vivendo numa época onde tem se surgido muitos pregadores da palavra. Glória a Deus por isso. Muitos estão se intitulando pastores, apóstolos, profetas, bispas. Muitos estão se auto-intitulando, entendendo que o evangelho é só a pregação da palavra. Entendendo que quando se tem uma eloquência, quando se tem um certo conhecimento teológico, quando tem uma facilidade de pregar, de anunciar a palavra, isso basta. E eu estou aqui para te dizer que isso não basta. Porque a vocação, o chamado, ela requer marcas. Ela requer determinação de prosseguir. É por isso que você vê muitos pregadores na mídia e com o tempo passa, não se sabe mais nada, não se sabe onde está, ou se sabe que caiu, se afastou, se desviou. Eu sei, a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu sei que existem pessoas que estão hoje em cavernas. Existem pregadores, grandes pregadores que estão com problemas seríssimos. De depressão, de estafa, de estresse. Por quê, amados? Porque muitos não têm entendido o plano de Deus, o propósito de Deus, o que é a vocação, o que é o chamado de Deus. É necessário prosseguir. Muitos começam, mas não conseguem continuar, porque não entendeu que tinha que prosseguir em direção ao alvo. E que caminhar em direção ao alvo, você vai se deparar com obstáculos. Você vai se deparar com adversários. Você vai enfrentar lutas. E dentro dessas lutas, adversidades, perseguições, você muitas das vezes é marcado. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? Eu tenho certeza que você deve ser um homem, uma mulher marcada pelo Senhor. Você deve ser uma das pessoas que está entendendo o que eu estou falando agora, o que é receber marca. O que é passar luta, prova no ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo decidiu. Paulo não só prosseguiu, mas ele decidiu fazer algo. Aleluia. Além de prosseguir, você tem que tomar decisões e executar essas decisões que foram tomadas. Não basta só prosseguir, não basta só decidir, tem que cumprir o que se decidiu. Muitas das vezes nós cantamos louvores dizendo: ah, Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Agora o Senhor me faz lembrar em uma fase da minha vida em que eu
conheci um louvor, não lembro agora o grupo, mas ele cantava esse louvor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E eu lembro que quando eu ouvi esse louvor, achei esse louvor lindo. Porém, eu não conseguia cantar ele. Porque eu não conseguia entender, Senhor, o que é abrir mão dos sonhos. Porque eu tinha um sonho comigo, eu tinha um sonho que eu carregava desde a minha adolescência, que eu não conseguia cantar esse louvor e dizer, Senhor, eu não abro mão desse sonho. E os anos iam se passando e eu não via o cumprimento daquele sonho, eu não via a realização daquele sonho. Como eu ia dizer para Deus, Deus, eu abro mão desse sonho, porque dentro de mim não havia o desejo de abrir mão do sonho. Até que eu passei um tempo dizendo, Deus, o Senhor não quer realizar os meus sonhos? O Senhor não vai realizar o meu sonho? E havia um texto na palavra do Senhor que eu carregava comigo e citava esse versículo, que é o Salmo 37, versículo 4. E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora que também tem esse versículo guardado. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Ou deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por muitos e muitos anos eu citava quase que diariamente esse versículo, porque eu tinha sonho. Porque eu tinha um grande sonho e eu dizia, se Deus não cumprir esse sonho, como vai ser a minha vida? Você está entendendo, amado? Há coisas que nós carregamos conosco, que cantamos e é difícil, eu não conseguia. Até que eu entendi que os planos de Deus eram maiores do que o meu. E que meu Deus, Ele era o meu Pai. E todo pai deseja a felicidade do filho. E se importa, um pai bom, um pai verdadeiro, um pai que ama o filho, ele se importa com os sonhos do filho. Então o inimigo, por muito tempo, ele queria dizer para mim que Deus não estava nem aí para o meu sonho, e que Ele não ia realizar o meu sonho, e que aquele sonho era meu, não era de Deus. Até que o Senhor falou e mostrou para mim que aquele sonho tinha sido Ele mesmo que tinha colocado no meu coração, que Ele mesmo cumpriria e que haveria um tempo para se cumprir. E eu quero te dizer que esse sonho já se cumpriu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa já se cumpriu. Mas, amado, enquanto eu não sabia que era a vontade de Deus, aquele sonho que estava no meu coração, que tinha sido o próprio Deus que tinha colocado, eu não conseguia cantar aquela música, eu não conseguia entregar as coisas a Deus, eu não conseguia descansar no Senhor, eu ficava preocupada, mas isso aqui, porque faz parte tão de mim, Senhor, eu desejo tanto, eu quero tanto, e eu não consigo entender um Deus que vai dizer não para mim, numa coisa que é boa. Mas o Senhor, na verdade, queria que eu me rendesse totalmente a Ele, me entregasse a Ele e confiasse que Ele era poderoso não só para fazer aquilo, mas para fazer muito mais, muito mais. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu decido e faço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Agora eu vou falar na mensagem central do que eu quero dizer para você neste momento. Por que eu peguei esse texto para falar? Porque o Senhor me mostrou que existem pessoas que elas são feridas, elas são marcadas, elas são ofendidas, elas sofrem danos. E o inimigo, nesse momento, nessa hora de sofrimento, de dor, ele sempre traz o pensamento, desista de tudo. Ou fique parada chorando a sua dor, lamentando o seu sofrimento. Ele sempre traz essa sugestão, pare, retroceda, não siga em frente, abandone Jesus, peça para Jesus te levar. Tem crente pedindo para Jesus levar, pedindo a morte, porque não aguenta, porque não está suportando a situação, o sofrimento.
E hoje Deus me leva a falar contigo nesse exato momento, para dizer que essas marcas que tem vindo sobre você, não é motivo, não é a razão de você desistir de tudo, mas pelo contrário, é motivo de você se levantar e dizer: uma coisa eu faço, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou seguir em frente, aleluia. Você sabia que o inimigo, ele entendeu que quando ele feria, era melhor do que quando matava. Numa guerra, há o lema que se o soldado estiver ferido, não pode deixar ele para trás. Tem que carregar ele. Se morrer, tudo bem, fica para trás. Mas se estiver ferido, tem que carregar, tem que ajudar. Não pode deixar o amigo fora. Então, o que é que o diabo faz? Ele não mata. Claro que se tiver oportunidade de matar, ele mata. Mas ele não mata, ele começa a ferir. Porque ele sabe que você ferido, você no mínimo vai precisar de 2 pessoas para lhe carregar. Então ele paralisa 3. Ele dificulta 3 de andar. É você e mais 2 que está tentando lhe carregar, lhe arrastar, lhe impulsionar, colocar para frente. Então eu quero dizer, minha irmã, se você está ferida, se você está doente, se você está desanimada, eu estou aqui para te dizer: Jesus tem o poder de curar suas feridas, Jesus tem o poder de te restaurar, Jesus tem o poder de te dar força para você prosseguir. Agora não para. Não fica dizendo que vai parar. Pelo amor de Deus, levante-se, se esforce e siga em frente. Porque o Deus que vai adiante de nós, Ele já nos garante vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez até hoje você tenha ficado na posição do soldado ferido, só esperando pessoas pedindo ajuda, que alguém ore por você, que alguém interceda, faça campanha por mim, ore por mim. Ah, estou desesperado, estou angustiado. Chegou a vez de você se levantar e dizer: mesmo ferida, eu vou pegar isso tudo aqui, vai ser marcas do meu ministério, do meu chamado, da minha vocação. Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas vou adiante das coisas que estão me aguardando lá na frente. Chegou a hora de você se levantar e seguir em frente. Para de ficar pedindo um e a outro para orar. Levanta a sua cabeça e ora. E se você não consegue dizer uma palavra de oração, clama aí pelo sangue de Jesus Cristo e fica dizendo o tempo todo. Nem que você fique parecendo uma louca, mas fique dizendo o tempo todo: Jesus, Jesus, há poder no teu nome, Jesus, Jesus. Até que você esteja de pé. Porque essa é a vontade de Deus na tua vida. Prossiga para o alvo. Não desista. Não olhe para trás. Quem marca muitas das vezes é o inimigo. Mas existem marcas permitidas por Deus para termos um ministério marcado. Você está ouvindo uma pregadora que tem um ministério marcado pelas marcas de Cristo. Mas uma coisa eu faço: esqueço o que ficou para trás e prossigo para o alvo na suprema vocação do Deus que me chamou. Aleluia. Glória a Deus.